Vamos lá, alunos, mais uma aula remota com o tema dos movimentos sociais durante a Primeira República, os casos de Canudos e Contestado. Nós vamos estar estudando um período histórico que vai entre 1889 a 1930. Esse período é o período que corresponde à proclamação da República, 15 de novembro de 1889, ao golpe de Estado de 1930, né, liderada por Getúlio Vargas, que inaugura a Era Vargas. Então, esse período nós chamamos de Primeira República, ou República Oligárquica, ou República Velha. Dentro desse período, nós vamos estar discutindo movimentos sociais, e hoje nós vamos estar discutindo os casos de Canudos e Contestado. Movimentos esses que ocorreram no interior do Brasil, ou seja, são movimentos realizados por camponeses, certo? O movimento de Canudos entre 1892 a 1897 e Contestado, que ocorreu em 1911 a 1916. Canudos vai ocorrer no interior da Bahia e Contestado vai ocorrer numa região de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina. Hoje, nessa aula de hoje, nós vamos nos ater às análises sobre Canudos, né? Portanto, esses dois movimentos são movimentos de camponeses no interior do Brasil e lutam pelo acesso à terra. São movimentos que vão estar ligados à miséria, ao contexto de miséria que a população camponesa vive no Brasil durante a Primeira República, e hoje analisando especificamente só Canudos. Portanto, nesse sentido, para a gente entender o movimento de Canudos, nós temos que entender a conjuntura, o contexto político-social daquele momento, né? Então, a República Brasileira ela é instalada em 1889 e não mudou nada a estrutura social do país. O governo republicano continuou mantendo todos os status quo que existiam no país. Então, a sociedade brasileira ela continuou sendo uma sociedade excludente, desigual e racista. Não vamos esquecer. Há muito pouco tempo, neste momento que a gente está estudando, há muito pouco tempo havia terminado a escravidão oficial no Brasil. Tá? Nesse sentido, a sociedade brasileira ela continuava com as estruturas sociais muito ainda rompendo, mas muito ainda ligada a essas heranças do período colonial brasileiro. Né? A grosso modo, a República ela só transferiu o poder político que antes era dos cafeicultores do Rio de Janeiro para os cafeicultores de São Paulo, para os barões de café de São Paulo. A sociedade, a República, ela se instalou através de um golpe de Estado, não envolveu o povo, então ela acaba se tornando um instrumento político apenas da elite brasileira. Isso que é verdade. Então a República Brasileira era uma república antidemocrática nesse momento aqui. Tá? Portanto, é dentro desse contexto que nós temos que analisar esses movimentos no campo. É dentro desse contexto que nós temos que ver como ocorreu o drama de Canudos e Contestado, né? Numa sociedade excludente, desigual, e no interior desse país muito mais excludente e muito mais desigual. Canudos, que é o movimento que nós vamos nos ater na aula de hoje, como eu falei anteriormente, ocorreu entre 1892 a 1897, no sertão da Bahia. E como eu já falei, está ligado à situação de miséria e fome que os camponeses vivem no interior desse estado, né? E, obviamente, essa situação de miséria e fome ela está ligada às estruturas sociais e políticas excludentes
que o Brasil republicano ainda tem, tá? Essa política excludente que colocava o poder político e econômico apenas na mão da elite, a República Brasileira não é uma república democrática, ela foi uma república excludente. Então essa situação de miséria e fome dos sertanejos, dos camponeses, ela se agravava nos períodos que o Nordeste sofria de seca, né? Como por exemplo foi no ano de 1877 e 72 e 77. Isso explica, por exemplo, a grande imigração nordestina para a Amazônia, por exemplo, que neste momento que a gente está discutindo, a economia da borracha está todo vapor aqui e a população nordestina vai abastecer de mão de obra para a utilização na extração da borracha na Amazônia. Tá? Então a política coronelista dos grandes latifundiários é responsável pela miséria camponesa, muito mais do que o fenômeno climático. A seca ela apenas intensifica essa miséria, mas é a política que acaba causando esta miséria. Então a gente vê aqui a foto de um camponês, de um sertanejo, dá para ver que ele é negro, portanto já vinha da excludência de uma herança escravista, né? E a estrutura da moradia dele, uma casa de taipa com telhado de palha. Então dá para ver muito bem a miséria desse camponês, né? Portanto, é essa situação de extrema miséria e fome representada nessa foto desse camponês, por exemplo, que vai nos fazer entender esses movimentos como Canudos e Contestado. Movimentos esses que vão estar dentro de uma lógica religiosa. Então essa extrema pobreza, ela ajuda a gente a entender essa exacerbação religiosa que vai ter nesses dois momentos, né? Movimentos que vão ser orientados pelo que nós chamamos de ação de beatos, que são indivíduos que não são ligados oficialmente à igreja, porém pregam, rezam ladainha e terços, ou seja, pela falta de clérigos no interior do Brasil neste momento, os beatos supriam muito dessa necessidade religiosa desses camponeses, que, como já falei, essa situação de extrema pobreza acabava por intensificar, né, o sentimento religioso. O sentimento religioso esse que era muito suprido pela pregação desses beatos da região Nordeste. Portanto, é dentro dessa postura religiosa e carismática, levando até uma dose de fanatismo, que nós vamos entender os movimentos messiânicos de Canudos e Contestado, né? Um movimento que a população vê como um instrumento de salvação, na pregação dos beatos, que vão acabar influenciando na formação de Canudos e Contestado, vendo um instrumento de salvação. Tá? Aqui não é uma foto original, é uma alegoria de Antônio Conselheiro, que foi líder do movimento de Canudos, que nós vamos analisar nesta aula. Antônio Conselheiro, nome real dele era Antônio Maciel, mas ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Ele era originário do Ceará. Ele nasceu em Quixeramobim, no interior do Ceará. Na sua maturidade se tornou um peregrino pregador, certo? Ou seja, um beato, um conselheiro, e passou a exercer influência nos sertanejos da Bahia, né? Quando chegou na Bahia, ele intensificou muito mais ainda a sua pregação.
Portanto, Antônio Conselheiro ele passou a ter uma influência e a regimentar esses desvalidos, né? Como eu coloco aqui na observação número 1, né? Não se tem uma composição étnica específica de quem eram esses seguidores de Antônio Conselheiro, mas na sua essência os seguidores de Antônio Conselheiro eram gente pobre, mestiça, pobre, trabalhadores rurais que peregrinavam pelo interior do Brasil, do sertão, na tentativa de arrumar trabalho. Então, era a gente comum, a gente pobre, que eram os seguidores de Antônio Conselheiro, que nós vamos chamar de conselheiristas. Tá? É assim que vai ser denominado os seguidores de Antônio Conselheiro. Portanto, é dessa comunidade de gente pobre comum que em 1892 Antônio Conselheiro vai fundar o que nós vamos chamar de Arraial de Canudos ou Belo Monte, tá? Próximo às margens do rio chamado Vaza Barril, no interior da Bahia. Foi dessas pessoas que Antônio Conselheiro organizou essa comunidade, uma comunidade de gente pobre, fugindo da seca e da pobreza. O Arraial de Canudos, certo? Ele acabava sendo visto por essa população de gente pobre, mestiça, desvalida, como uma alternativa para a fuga dessa miséria, para a fuga da opressão dos grandes latifundiários locais, a qual nós vamos chamar de coronéis. Portanto, Antônio Conselheiro ele passa a ser visto pelas autoridades da Bahia como um agitador. Por que isso? Porque com o advento da República, Antônio Conselheiro se opõe a esse novo governo. Tá? O discurso de Antônio Conselheiro é um discurso de oposição ao novo governo. Mas o que leva Antônio Conselheiro a se tornar um opositor da República Brasileira, a qual ele mesmo chamava de governo do cão, né? Do cão, ou seja, governo do diabo. O que levava Antônio Conselheiro a se opor? Algumas questões, como por exemplo, aumento de impostos. Entre 1889 a 1894, a economia brasileira passou por uma grave crise econômica, a qual obrigou o governo a estabelecer novos impostos. Claro que isso atinge profundamente essa população pobre. Então nós vamos vendo logo aí, por exemplo, um aumento do preço dos alimentos entre 1889 a 1892, 62%. Isso então atinge profundamente a população pobre. Tá? Outras questões ajudam também a entender por que Antônio Conselheiro se opõe, faz um discurso de oposição à República. E nesse outro ponto de vista, já é um ponto de vista mais religioso. Antônio Conselheiro ele é um indivíduo que veio do período ainda monárquico, ele nasceu em 1837, então ele viveu sobre o governo ainda da monarquia, aonde Estado e Igreja eram juntos. Por exemplo, o casamento, só o casamento religioso era obrigatório, não existia o casamento civil. A República divide isso, casamento religioso, casamento civil. Os cemitérios estavam sob a administração da Igreja. Com a República, os cemitérios passam pela administração do Estado. E Igreja e Estado são separados, né? A política da religião é separada, tá? Então, para Antônio Conselheiro, isso era um golpe, uma traição ao cristianismo católico. Então, para Conselheiro, se a República era um governo do cão, porque aumentou impostos, prejudicou os pobres e ainda estruturou uma lógica laica de política, então, para Antônio Conselheiro, a monarquia era o governo de Deus na terra. Né? Ele via o monarca brasileiro, Dom Pedro, com bons olhos. Né? E tanto
Tanto que ele diz, né, que a monarquia é o governo de Deus na terra. Portanto, a república passa a ser vista por Antônio Conselheiro como um elemento de opressão à população pobre. E, obviamente, a própria população pobre entende a república como sinônimo de miséria, opressão, fome e morte. Então, as críticas de Antônio Conselheiro às leis da república levam as autoridades locais da Bahia a também se oporem ao Conselheiro, a verem Antônio Conselheiro como um agitador. A República ela é um regime novíssimo, né? Nós estamos falando de poucos anos da existência da República. Existe ainda no Rio de Janeiro, na capital do Brasil, um movimento de restauração da monarquia. Então, nesse sentido, as oposições de Antônio Conselheiro à República, elas são vistas naturalmente pelos republicanos como movimento de restauração da monarquia. Em 1893, né, os conselheiristas, que são os seguidores de Antônio Conselheiro, agem numa desobediência civil às leis da República, né? Então nós vamos ver aqui que na vila de Bom Conselho, os conselheiristas queimaram tábuas e editais sobre cobrança de impostos. Então isso é uma clara negação das leis da República. Então não é à toa que esse fato, essa queima de editais e tábuas sobre cobrança de impostos, vai fazer que um governador da Bahia mande uma tropazinha de 33 soldados contra os conselheiristas. Então esse é o primeiro embate entre tropas oficiais do Estado brasileiro contra o movimento de Canudos. Tá? Nesse primeiro momento, as tropas do governo foram debeladas, foram vencidas. Para falar a verdade, os embates entre conselheiristas e tropa do governo foram por 4 vezes, certo? Sendo 3 dessas derrotadas. E a quarta embate foi que o governo federal submeteu o Arraial de Canudos, né? Utilizando uma logística gigantesca de opressão, acabou por destruir o Arraial de Canudos, certo? Portanto, o movimento de Canudos ele começa a ganhar antipatia do governo brasileiro, tá? Certo, gente? Mas também começou a ter antipatia dos grandes fazendeiros locais. Esses grandes fazendeiros locais viam o movimento de Canudos como um movimento também que os incomodava. Por quê? A comunidade de Canudos passou a atrair muitos camponeses, muita mão de obra, que antes era mão de obra barata utilizada por esses latifundiários. Então isso retirou mão de obra desses latifundiários e isso incomodou. Né? Outra coisa importante, né? A comunidade de Belo Monte era uma comunidade que tinha um clima mais autônomo, né? Vivia fora das leis do governo, o uso fruto da terra era mais comum. Então isso foram elementos que levaram também a elite local da Bahia a se opuserem aos conselheiristas. Outra justificativa para os ataques a Belo Monte vinha de que era uma comunidade formada de monarquistas. Já falamos ainda há pouco. A República é recente, ainda existe no seio da sociedade brasileira um movimento de restauração da monarquia, e o discurso de Antônio Conselheiro contra a República acabou justificando um discurso contra os conselheiristas de que eles eram monarquistas e, portanto, a oposição a Belo Monte seria também, certo, consolidar a República. Belo Monte era uma comunidade monarquista e ela deveria ser aniquilada e, consequentemente,
né? Isso ajudaria na consolidação do novo regime. Tanto que no terceiro ataque à comunidade de Belo Monte, nós já vamos ver a participação de tropas do governo federal. Esse terceiro ataque também vai ser debelado, vai ser debelado, vai ser derrotado pelos conselheiristas. Nesse terceiro ataque, que já há uma logística muito maior para o Exército, nós vamos ver a morte de Antônio Conselheiro. Essa aqui é uma foto do corpo de Antônio Conselheiro, que morreu num bombardeio. Uma logística muito maior, já conta com o apoio de tropas federais, e Belo Monte já sofre muito nesse momento aqui. Então aqui nós temos uma foto, por exemplo, de um canhão e soldados do Exército Brasileiro aqui, na luta contra o Arraial de Canudos. Portanto, é na quarta campanha do governo brasileiro contra o Arraial de Canudos que a comunidade de Canudos vai cair. E imagina aí as maiores atrocidades que o Exército Brasileiro cometeu nesta comunidade. Todas as atrocidades possíveis. Tá? Apesar da tentativa do governo esconder o que aconteceu em Belo Monte, muitos repórteres acabaram relatando essas atrocidades, né, que o governo fez. Tá? Então tu vê, por exemplo, aqui a foto da igreja da comunidade, toda destruída pelo bombardeio a Belo Monte. Tá? E aqui uma foto de prisioneiros. Se for perceber, a sua grande maioria desses prisioneiros é de mulheres e crianças. Uma covardia só desse governo brasileiro com relação a essa comunidade. Tá? Portanto, em 1897, Belo Monte cai perante o poderio das forças militares do governo brasileiro. A resistência dos camponeses decaíram, né, sobre a força militar do Exército Brasileiro. E para fechar esse assunto, é preciso compreender que o drama que Belo Monte viveu está ligado a essa estrutura social desigual que a sociedade brasileira tem e que ainda tem ressonância até hoje. Tá? Tanto que nós temos hoje ainda movimentos de luta pelo acesso à terra no interior desse país. Certo, gente? Muito boa noite, muito bom dia e boa tarde para os meus alunos, especificamente. Ficamos aqui por hoje.